O movimento do peão. O peão de cada jogador, na primeira jogada, você tem a opção de andar ou uma casa ou duas casas na primeira jogada. Isso só na primeira jogada de cada peão. O peão é a única peça do tabuleiro do xadrez que não pode voltar para trás. Depois, nas demais partidas, você só pode andar uma e uma casa por vez. Captura dos peões. Os peões sempre capturam na diagonal e andam para frente. Captura en passant com o peão. Captura en passant é o seguinte: quando o adversário ele anda até depois do limite do tabuleiro, do meio do tabuleiro, e o outro adversário joga suas duas casas à frente. Então o peão ele pode tomar normalmente na diagonal. É o único movimento permitido. Ele toma na diagonal como se estivesse ali. E o peão adversário é tomado. Por quê? Porque como ele andou, pulou uma casa, que essa casa seria a que o peão iria tomar, esse se chama en passant, porque ele pulou a casa que ele ia ser tomado. Ele pulando a casa que ia ser tomado, automaticamente o outro peão pode tomar, capturando assim a peça adversária, o peão adversário. É a única jogada que o peão pode fazer. O movimento da torre é em cruz. Ela anda para frente, para trás, para direita e para esquerda. Quantas casas quiser. Captura com a torre. A torre captura ficando no lugar da peça capturada. O movimento do cavalo é dado em L, andando 3 casas. Uma na horizontal e 2 na vertical, ou 2 na vertical e 1 na horizontal. O cavalo é a única peça do tabuleiro de xadrez que pode pular por cima das outras peças. Captura com o cavalo. O cavalo, ele captura em L, ficando no lugar da peça capturada. O movimento do bispo. O movimento do bispo é dado na diagonal, andando quantas casas quiser. Captura com o bispo. A captura com o bispo é na diagonal, ficando em cima da peça tomada. O bispo pode andar quantas casas quiser. E ele toma, substituindo a casa da peça adversária. O movimento da rainha, ela toma o movimento da torre e o do bispo, andando assim em cruz, para frente, para trás, para direita e para esquerda.
E também na diagonal, quantas casas quiser. A rainha é empoderada, ela é poderosa. A captura com a rainha. A rainha captura a peça, tomando seu lugar. O movimento do rei. O rei, ele pode andar para frente, para trás, para a direita ou para a esquerda, ou nas diagonais. O rei ele pode andar uma casa só, para qualquer lado. O rei é um gordo, barrigudo, preguiçoso. Captura com o rei. O rei, já que ele pode andar uma casa para qualquer lado que ele andar e tiver uma peça adversária, ele pode tomar, ficando no lugar da peça adversária. O cheque e checkmate. Exemplo, o cheque. Vou colocar o rei aqui só para dar um exemplo. Qualquer peça adversária, se ficar na posição de captura do rei, no próximo lado seria a captura do rei, então o rei está em xeque. Exemplo, colocar o cavalo aqui. O próximo lance do cavalo seria a captura do rei, então aqui é um cheque. No cheque o rei tem que se movimentar. Ele movimenta, se der para ele capturar a peça, ele captura. Se der para ele proteger com outra peça, ele protege. Já o checkmate, deixa eu voltar o rei aqui. Já o checkmate seria o seguinte: duas peças darem cheque no rei. Exemplo, cheque do pastorzinho. O cheque do pastorzinho é o seguinte: você dá um cheque no rei, seria checkmate, por quê? Não tem nenhuma peça para capturar a rainha e o rei não poderia capturar a rainha porque ele está em xeque com o bispo. Isso aqui é um checkmate. Qualquer outra peça do tabuleiro de xadrez dá para fazer um checkmate, combinando jogadas. O roque pequeno e o roque grande. O roque consiste no seguinte: nenhuma peça tem que estar na linha da base das suas peças. Só pode estar a torre e o rei, da forma que está aqui. O roque pequeno é o seguinte: você anda duas casas com o rei e você esconde seu rei com a torre, ou para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda seria o roque grande. Então o roque grande anda duas casas com o rei e esconde o rei com a torre. O roque, tanto o roque pequeno quanto o roque grande, ele é só possível se não tiver nenhuma peça nessas casas vazias. Por exemplo, vou colocar o bispo adversário aqui. Por exemplo, o bispo adversário ele está nessa linha. Então o rei não poderia fazer o roque pequeno porque tem uma peça adversária nessa linha aqui. Na linha de base, onde o rei faria o roque pequeno. E onde tem o roque grande, poderia fazer. E o rei também não pode estar em xeque. Por exemplo, vou colocar esse cavalo aqui. Por exemplo, deu um cheque no rei, então ele não pode fazer nem um roque pequeno e nem um roque grande.